Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje vamos então falar sobre os vetores unitários. Antes de partir para exemplos, resolução de exemplos de decomposição vetorial, eu vou querer falar aqui sobre os vetores unitários, pois isso facilitará muito a vida e a interpretação da gente, certo? A gente vai ter uma clareza maior sobre a decomposição dos vetores e, de uma forma geral, sobre os vetores em x, y e z, certo? Os vetores unitários, eles nada mais são do que um facilitador para a resolução de exercícios de vetores, certo? Ele não tem significado ou importância física, ele apenas facilita e esclarece mais a nossa visualização deste determinado conteúdo, beleza? Eles são usados apenas como conveniência prática mesmo, pois como eu falei, ele facilita a nossa visualização do assunto, certo? Ele facilita a compreensão das operações vetoriais. Vamos então fazer uma definição dos vetores unitários. Os vetores unitários, eles são representados por símbolos, onde eles são as componentes dos vetores nas direções x, y e z. X, y, z já são símbolos de vetores, certo? Os eixos, no caso, que a gente trabalhamos. Porém, os vetores unitários eles trabalham com símbolos diferentes, onde esses vetores, para cada eixo, nós temos um símbolo específico, que é o I, J e K. Todos eles chapéu, certo? I chapéu, J chapéu, K chapéu. Também são conhecidos como versores, certo? O versor do eixo X, versor do eixo Y e versor do eixo Z. Emanuel, mas para que utilizar dessa forma? Porque facilita muito, galera. Muito mesmo. Porque muitas vezes ele pode vir solto no meio de uma pergunta, solto lá no meio da pergunta e apenas o versor indicado. E isso facilita para a gente, porque a gente vamos saber que aquele versor ali, aquele vetor, ele está apenas com uma componente, que é no eixo X ou no eixo Z, ou no eixo Y, certo? Um vetor unitário, ele é apenas um ente matemático que especifica uma direção. Ele apenas especifica a direção. Ele é adimensional, ele não tem unidade de medidas, não tem valor. O valor dele é unitário, certo? É uma magnitude, certo? Ele não tem dimensão e ele não vai acrescentar em nada além da informação da direção do vetor, certo? Ele não vai acrescentar em nada, não vai acrescentar um valor. Vamos supor então que a gente tem uma força aqui de 10 para o eixo, para o lado direito. Vamos supor aqui que a gente tem essa força de 10 aqui para o meu braço direito. O que é que acontece? Se eu disser que o vetor aqui é eixo X, certo? Aqui é o eixo X, eu vou dizer o quê? Que minha força no eixo X é 10I, certo? Esse I ele não vai acrescentar em nada de valores, no caso. Ele apenas acrescenta em quê? Acrescenta a informação da direção, que esse eixo aqui que eu estou considerando é o eixo X, certo? Porque eu não vou estar dizendo numa questão, às vezes ainda mais questões muito longas, que a força no eixo X é de tanto, a força no eixo Y é de tanto, a força no eixo Z é de tanto. Não vou fazer isso. O que é que eu faço? Eu chego e digo para vocês, olha, a força 10I, que representa o quê? Que aquela força está no eixo X, aquela força está no eixo Y, ou então aquela força que está no eixo Z. Eu faço o quê? Faço apenas 10I, 2Y, 5Z, certo? Apenas como exemplos, valores aqui não correspondentes. Apenas como um exemplo aqui. Então, eu não vou precisar fazer um texto muito grande, certo? E principalmente na resolução de questão, isso vai facilitar muito para você no processo. Você vai agilizar e conseguir resolver questões mais rápidas, beleza? O módulo de cada vetor é unitário. Ele quer dizer então que o módulo de I chapéu, J chapéu
K chapéu é todos igual a 1, certo? Não vai acrescentar em nada. Se nós multiplicarmos por 1, qualquer valor multiplicado por 1 vai dar o próprio valor, beleza? Então, nós temos essas definições dos eixos e cada correspondente, cada respectivo valor. Nós temos o seguinte, aqui o eixo x, y e z, com vetores unitários I chapéu, J chapéu, K chapéu, certo? Normalmente, nas provas do Enem e vestibulares, como eu já falei, só cai mais 2 dimensões. Por quê? Porque quando envolve espaço já requer um pouco mais de conhecimento, de análise mais espacial e coisas do tipo, certo? Então, a gente trabalha basicamente com 2 movimentos, o movimento horizontal e o movimento vertical. Eu geralmente tinha muita dúvida quanto à questão de movimento, se era horizontal, vertical, eu sempre tinha dúvida. Então, eu não sei se vocês já sabem dessa ideia, mas uma forma assim, de esclarecer bem amplamente essa situação é o seguinte, se for vertical, seu braço faz um V, certo? Vertical, para cima, certo? Se for horizontal, lembre do horizonte, certo? Vamos imaginar o horizonte. Então, vertical e horizontal, beleza? Para facilitar apenas, eu não sei se vocês já sabiam dessa dica, da questão principalmente do vertical. Quando você imaginar vertical, começa com o quê? Com V. Então, vertical, certo? Para cima. E horizontal. Geralmente a gente adota o vertical como o eixo Y e o horizontal como o eixo X, beleza? Caso nós tenhamos um terceiro, as 3 dimensões, usaremos como referência o espaço, certo? O espaço em que nós estamos localizados. Nós estamos trabalhando aqui, ó, com esta parte aqui, ó, horizontal e esta parte aqui vertical. Se a gente vamos trabalhar em 3 dimensões, a gente vamos incluir, no caso, esse espaço aqui, ó, eixo X, eixo Y e eixo Z. A profundidade aqui da caixa, certo? Como eixo Z. Beleza? Basicamente a ideia é essa. Se a gente vamos trabalhar com 2 dimensões, é o plano, certo? Se a gente vamos trabalhar com 3 dimensões, é o espaço. Agora vamos imaginar o seguinte. Nós temos 2 dimensões. Ela nada mais é do que uma combinação. Como eu já falei, basicamente a gente utiliza o quê? Como movimento horizontal, o eixo X. Então, todo movimento horizontal a gente vamos considerar como as componentes do eixo X, certo? Então, se eu tenho um vetor aqui que está no espaço e eu quero determinar a componente aqui do vetor de X, o que é que eu faço? Eu vou pegar e espelhar esse vetor V aqui embaixo, né? Para mim espelhar esse vetor V, eu vou ter aqui a componente Vx com vetor unitário I. Por que vetor unitário I, Emanuel? Porque estamos trabalhando com eixo X. Ficando então da seguinte forma. Se nós estamos considerando aqui como origem, a origem do ponto em questão, se a gente estamos para o lado direito, ela é considerado positivo. Se estamos para o lado esquerdo, é considerado negativo, certo? Positivo para esse lado e negativo para o outro lado, certo? Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Nós determinamos, então, um movimento na horizontal, no horizonte. Então, no movimento horizontal, nós vamos associar ao eixo X o vetor unitário I, certo? De módulo I. Ele apresenta a mesma orientação do eixo, certo? Com a componente do vetor X, que poderá ser escrito da seguinte forma. Vx igual a Vzinho X I. Isso daqui nada mais é do que esse V de X, nada mais é do que o vetor V vezes o cosseno de alfa, certo? O cosseno de alfa. Por quê? Porque é a componente deste vetor aqui decomposto, certo?
Então, basicamente, com essas definições, nós conseguimos caracterizar o vetor v de x, o movimento horizontal. Nós temos as seguintes situações. Nós já meio que determinamos essas características, mas só para esclarecimento mais fundamentado aqui dessa situação. O vetor, o v de x, ele é um número real. Ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Por que nulo, Emanuel? Eu posso não ter força naquela determinada componente. Um exemplo no caso, quando eu trabalho com o eixo x e y, com um vetor no eixo x e y, eu quero dizer que eu não tenho força no eixo z. Então, se eu trabalhar no eixo x e y, e se eu não tenho força com aquele vetor na componente y, eu quero dizer o quê? Que apenas eu tenho força na direção de x, certo? Então, ele é um número real, positivo ou negativo ou nulo, certo? Ele é determinado como a projeção do vetor no eixo x. O vetor v, componente, projetado no eixo x, certo? Se a componente v de x tiver o mesmo sentido do eixo x, a projeção de v de x será positiva. O que é que eu quis dizer com isso? Se a seta deste vetor v de x aqui, desta componente v de x, estiver com a seta aqui para o eixo x, eu quero dizer o quê? Quero dizer que este valor aqui será positivo, certo? Se eu tiver, no caso, a componente v de x sentido contrário ao eixo x, eu quero dizer o quê? Se eu tenho um vetor, uma componente vetorial para esse lado aqui, eu quero dizer que este valor é negativo. E se v de x ele for perpendicular ao eixo x, sua projeção é nula. Nós não temos valor ali. É isso que eu falei no caso. Se eu não aplico uma força sobre aquele determinado eixo, eu não vou ter forças ali. Aquele eixo, no caso, a componente daquele eixo será zero, certo? Após determinarmos o vetor horizontal, vamos então determinar o vetor vertical, certo? O vetor vertical, ele basicamente a gente trabalha da seguinte forma. Se ele está com a componente para cima, com a flecha para cima, a gente considera ele como positivo. Se a flecha está para baixo, a gente considera negativo. Porém, no caso, isso é um critério seu, você que adota. Se você quiser considerar positivo para baixo, você considera. No final da resposta, vai ter que dar a mesma resposta, porém com sentido contrário, certo? Se nós associamos o eixo y ao vetor unitário j, certo? O módulo do vetor unitário, nós temos a seguinte orientação, que o v de y, ele é a componente, no caso, do vetor v no eixo y, certo? A componente do vetor v no eixo y, que é justamente essa componente aqui. Emanuel, por que foi que você colocou este valor aqui? Porque, no caso, essa reta aqui, é a reta que está determinando esta componente. Mas esse valor é a mesma coisa dessa reta aqui, certo? Então, com isso, a gente descrevemos com a mesma ideia da decomposição vetorial. Tendo então da seguinte forma, as características de v de y é basicamente a mesma ideia de v de x. Por quê? Porque ele é um número real, que pode ser positivo, negativo ou nulo. Por que nulo, Emanuel? Porque podemos não ter força no sentido vertical, certo? Então, consequentemente, pode ser nulo. Ele não é um vetor, ele é a projeção do vetor v no eixo y, no caso, certo? Se nós temos a componente v de y e se ele tiver o mesmo sentido, igual a esse vetor aqui, se ele tem o mesmo sentido do eixo y, ele é positivo. Se no caso o vetor está para baixo, ele é negativo, certo? Nessa situação aqui, mas como eu falei, caso você queira adotar o eixo positivo para baixo
você pode adotar. Ou então, se na questão vier pedindo para você adotar, você adota. Porém, a maioria dos casos eles não pedem o eixo, não pedem qual é o eixo é positivo, qual eixo é negativo. Então, nós preferimos adotar sempre o padrão que já é utilizado. Beleza? Com isso, então, se nós temos o sentido contrário, no eixo ele é negativo. E se o vetor ele está perpendicular, se nós não temos força no eixo y, o valor do componente v de y ele é igual a 0. Basicamente, a ideia de vetor unitário ele já começou a esclarecer aí, já ficar mais claro na visão de vocês. Na próxima videoaula, a gente vamos dar um esclarecimento maior desta determinação, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.